Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do canal, um vídeo de resenhas, de reviews. Separei 3 materiais para vocês que são lançamentos, ou seja, fácil de vocês acharem em bancas, comic shops, mega stores, enfim. Apesar de que esse primeiro somente em bancas ou no site da Liga HQ, que é parceira do canal. O primeiro material que eu vou comentar com vocês é Miracle Man, do Alan Moore, uma publicação da editora Panini. 64 páginas ao preço de R$ 8,20. Essa capa aqui é a capa do Joe Quesada, que foi editor-chefe da Marvel. Mas tem uma outra capa alternativa, não sei se essa é a alternativa, enfim. Eu até fiz um vídeo de notícias, eu comentei sobre a publicação nesse formato de mensal, que não me agradou. Obviamente eu preferia no formato encadernado, mas dá para entender a Panini, editora, visa lucro, que vai lançar dessa forma e depois provavelmente vai encadernar e a gente vai comprar tudo de novo. Eu acredito que a Panini vai publicar toda a fase do Alan Moore e a fase do New Game, que é logo em seguida do Alan Moore. Salvo engano, foram 15 edições do Alan Moore e mais, eu acho que 10 ou 15 também do New Game. Me corrijam aí se eu estiver errado, eu estou falando só de cabeça aí para vocês. Essa publicação aqui, antes de eu entrar nos detalhes da revista, é preciso contextualizar vocês. O Alan Moore estava começando, um dos primeiros trabalhos dele, já estava se destacando e tal, e ele simplesmente revoluciona com essa HQ. Ela é simplesmente fenomenal, é sério. Esses personagens e grupos que a gente conhece hoje, um pouco mais violentos, como Authority, Supremos, que tem uma linha mais pesada dos heróis, os heróis são mais truculentos, são mais brutais, se deve exatamente a essa publicação do Alan Moore. Esse personagem, o Miracle Man, ele é basicamente um plágio do Capitão Marvel da DC, do Shazam. Tem a família Marvel, como tem também a família Miracle Man. Bem claramente um plágio mesmo, inclusive ele grita a palavra, né, a palavra-chave dele, e se transforma, como o Shazam faz, e se transforma nesse personagem ultrapoderoso que inclusive possui os poderes basicamente do Superman. Então a gente tem um plágio aqui do Capitão Marvel e também do Superman. Mas o interessante é que o Alan Moore consegue brincar com isso. Vocês vão reparar nos diálogos que ele consegue tirar um sarro desse plágio aí do Capitão Marvel e também um pouco do Superman. Galera, vocês podem ver aqui que o Alan Moore não deixa constar o nome dele nos créditos, porque ele tem um problema com a Marvel e com a DC, ele acha que as editoras não respeitam os autores e tal, enfim. Os desenhos são do Gary Leach, e aqui a palavra que ele fala, Kimota, ou Kimota, que faz ele se transformar no Miracle Man. Não vai ser Shazam para ficar muito na cara dura. Mas repare que ao contrário é Atomic. Atomic porque os poderes do Miracle Man são poderes atômicos, isso é explicado na edição. Ela começa com um prólogo escrito pelo Mike Anglo e com Dow Lawrence nos desenhos, uma publicação de 85, mas como vocês podem ver esse prólogo aqui, essa arte é uma arte bem retrô da década de 50, a história como se passasse na década de 50. Os diálogos são aqueles diálogos mais clássicos, mais infantilizados, né? E depois, posteriormente, a gente tem o início da revista escrita pelo Alan Moore, com a arte soberba do Gary Leach. Olha só que arte fenomenal. Essa primeira página é um sonho que o Mike está tendo. Não é nenhuma novidade para vocês, não é um spoiler, porque o Mike é o Miracle Man, mas devido ao que aconteceu exatamente nessa primeira página, ele não lembra disso. E ele é casado com a Liz. Aqui, logo em seguida, a gente vai ter uma confusão de um sequestro que está rolando aí entre alguns jornalistas e tal. Eles, não vou entrar muito em detalhes, mas eles querem simplesmente aparecer para o mundo e contar esse terrorismo, o que eles pretendem fazer, até que eis que surge ele, o Miracle Man, e se redescobre. Fala, cara, onde que eu estive durante esses 20 anos e tal? Olha só um pouco da arte para vocês, muito sensacional. E depois vai demonstrar ele chegando com a Liz e conversando com ela. E aí vai ter a parte irônica dele até meio zoando essa espécie de plágio que é o Miracle Man. E aí a edição termina. Ela é um tanto curta. E depois a gente vai entrar nos extras, que são bem bacanas, tá? Aqui vai mostrar alguns extras da revista. E depois a gente vai ter uma entrevista e tal, e a gente vai entrar na primeira história publicada do personagem. Eu achei bem bacana essa iniciativa da Panini. Achei que ficou bem legal colocar essa primeira história do personagem.
Galera, essa história aqui eu já li a fase do Alan Moore, não li a fase do Neil Gaiman, e acho ela simplesmente sensacional. Essa edição é meio que uma apresentação do personagem ainda, mas mais do que recomendado vocês comprarem essa edição aqui. Que nota que eu dou para esse primeiro volume? No mínimo uma nota 8,5. A arte sensacional. Beleza, galera? Vamos para o próximo material que eu vou falar com vocês. O próximo material, galera, é O Estrangeiro, do Albert Camus, um francês nascido na Argélia. Esse material foi adaptado pelo Jacques Ferrandis, que também é um conterrâneo do Albert Camus, e vai tratar da história do Meursault. Eu acho que é essa a pronúncia correta. A história se passa, inclusive, na Argélia. E esse personagem, o Meursault, ele é um cara um tanto atípico, um sujeito estranho. Você começa a ler a história e você não consegue simpatizar com ele, mas isso, obviamente, é intencional por parte do autor. Eu achei essa obra aqui, adiantando para vocês, uma obra muito, muito foda, porque ela consegue transmitir alguns sentimentos para você, inclusive um sentimento de certa repulsa por esse personagem. E depois o autor consegue balancear isso, sabe? Ele consegue você também ter uma certa empatia. Um sentimento até um pouco contraditório. No momento você tem uma repulsa, depois você tem uma empatia pelo personagem. Esse personagem, conforme ele vai descrevendo a história, o mote principal aqui, não vai ser nenhum spoiler, é um fato que o Meursault mata um árabe. Ele mata esse árabe. E na história fica uma coisa assim que parece que talvez haja legítima defesa ou haja um excesso de legítima defesa, e ele vai ser julgado por isso, ele vai para um tribunal. E todo o fato da vida dele começa a ser apresentado para o leitor. E a gente começa a analisar ele, ele parece ser meio que um sociopata. Pelas atitudes dele, ele é sempre passível diante das situações, ele não parece ter uma opinião forte, uma decisão sobre as coisas. Por exemplo, ele conhece uma moça e ela sugere, tem um relacionamento com ela, e ela sugere casar com ele. E ele fala assim, ela fala, vamos casar? Ele fala, vamos, mas você me ama? Não. Mas por que você quer casar comigo? Porque você quer casar, sabe? O cara é um personagem muito estranho, mas ao mesmo tempo fascinante. E você começa a ler a história a partir do julgamento dele, após matar esse árabe, dentro desse contexto, que eu não vou falar muito pra vocês, e eles começam a trazer coisas da vida passada para analisar ele como um indivíduo. E já não fica mais em evidência o crime em si, o fato que gerou aquele crime, mas sim a atitude dele com relação a fatos que foram se desenrolando dentro da vida dele. Ele perdeu a mãe dele, também não é nenhum spoiler, se você ler a sinopse aqui vai constar isso, tá ok? E as atitudes dele com relação à morte dessa mãe que vivia num asilo. Então o promotor de justiça, que é a acusação, começa a levantar esse ponto, as atitudes dele, e começa a ter um julgamento mais voltado à pessoa dele, né, e não ao crime que ele cometeu, ao fato que levou ele a cometer esse crime. Um material realmente reflexivo, galera. A arte muito legal, o autor ele coloca aquarelas, como vocês podem ver aqui, ó, junto com a arte. É uma arte muito bacana que combina imensamente com a revista. Olha só, com um gibi, né? Eu gosto de chamar de gibi mesmo. A obra literária foi publicada em 1942, ok? Não esse gibi aqui. Sensacional, eu dou uma nota 9 para esse material aqui. Fica a dica desse material publicado pela Quadrinhos na CIA. Beleza, galera? O próximo material que eu vou comentar com vocês é Mercenário, Anatomia de um Assassino. Essa série publicada pela editora Panini em capa dura, dando sequência àqueles encadernados de vilões publicados pela editora. Essa edição compila a minissérie originariamente publicada nos Estados Unidos em 5 edições. Eu comecei a ler esse material aqui, eu falei, cara, esse material eu já li. Exatamente, a Panini já publicou esse material dentro de uma mensal. Eu não lembro se foi Marvel Max, enfim, qual edição foi, mas ela já saiu no Brasil, então a Panini simplesmente compilou essa minissérie aqui nesse encadernado. Ela é escrita pelo Daniel Way com desenhos do Steve Dillon. Essa capa aqui é do Mike Deodato, mas olha, eu vou ser sincero, eu particularmente não gostei dessa capa, sou fã do Deodato, mas eu diria até que aqui ficou o assassinato de uma anatomia, porque ele estilizou demais esse desenho aqui, os músculos ficaram um tanto exagerados. Eu particularmente não curti. Eu acho que essa capa aqui, ó, ficaria muito mais bacana aqui nessa revista.
Inclusive é a contracapa. Galera, o que conta esse encadernado? Vai falar da origem do mercenário. Então a gente vai começar com o mercenário preso, conseguiram capturar ele, não mostra exatamente como, e ele está numa cela de segurança máxima, especialíssima. O pessoal, inclusive para poder entrar ali, eles têm que se despir e colocar somente um avental, para mostrar o quão perigoso que o mercenário é. E eles precisam interrogar ele, porque ele simplesmente furtou bombas nucleares, exatamente. E eles escalam dois personagens, agentes do governo, para retirar as informações do mercenário. Só que cada um tem uma postura diferente para poder fazer essa colhida de informações do mercenário. Um é mais, talvez, astuto e o outro é mais brutal. E eles ficam meio que numa briga para ver qual que tem o melhor método para retirar as informações do mercenário. E a história vai se desenrolando e eles vão tentando fazer uma certa guerra psicológica com o mercenário, fazendo ele revelar coisas do passado dele. Num primeiro momento, assim, eu fiquei até um pouco triste com essa origem que ele conta dele da infância, um garoto bem passível, assim, meio bobão, e que não condiz com a personalidade do mercenário, mas isso daí não fica como um ponto absoluto na história. Você pode interpretar de outra forma, conforme a história vai se desenrolando. Talvez o mercenário não esteja exatamente falando a verdade sobre tudo que ele está falando. É uma série legal, vou mostrar um pouco dos desenhos, tem umas sacadas muito boas mesmo, alguns diálogos, alguns pontos que são apreciados aqui na série, que realmente chama a atenção do leitor, faz com que a leitura se torne até, de certa forma, divertida, mesmo a gente vendo um lunático como esse aqui, simplesmente usando plutônio num parque de diversões. O negócio aqui é realmente interessante. Eu diria, inclusive, que é um dos melhores encadernados também de vilões da Panini. Eu gostei bastante e eu dou uma nota 8.5 para esse material aqui pela diversão que ele me trouxe. Eu achei um material realmente bem escrito pelo Daniel Way, que é um roteirista bem mediano. A arte Steve Dillon é uma arte já conhecida, né? Ele escreveu Preacher, desenhou Preacher, desenhou Justiceiro. E eu acho que ele foi muito feliz com essa origem aqui do mercenário, não desrespeitou o personagem, criou uma história realmente divertida, aquele gibi legal de se ler. Então fica a dica para esse material aqui, capa dura, Mercenário, Anatomia de um Assassino. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, um abraço para todo mundo e até a próxima.